trazemos na avaliação do escolar e a criança desaparecer da sua condição de criança. Eu hoje fiquei muito feliz ao ler o público, não sei se pode falar, o público dizia hoje que vai uma imensa guerra por causa dos exames de história e que estão zangados os professores por um lado e a instituição de avaliação que criou o teste e a natureza do teste. E é curiosíssimo ver que é uma página inteira do público em que os argumentos e a degladiação é total. Uns porque não era aquilo que se esperava, não era o que estava previsto, outros porque assim é que está bem, foi assim que foi feito. Eu li aquilo, cheguei ao fim e disse, falta só a conclusão. Acabe-se com isto. Porque aquela discussão, se fosse apresentada a uma criança, a criança podia perder, inclusivamente, a confiança que tem nos adultos e deixar, por isso, de aceitar a ideia de que vale a pena passar pela escola. Se isto é assim, acabem-se com os exames. Eu já sabia que o silêncio ia ser absoluto. Mas o que eu quero dizer-vos é isto, é que acabar com os exames não significa em nenhuma medida acabar com a exigência em matéria de avaliação. O que nós não podemos é continuar a pensar que existe o aluno e a seguir este modelo, desculpem que eu o caricaturo, mas às vezes a caricatura ajuda, em que nós temos à partida metas de aprendizagem, depois o teste diagnóstico no primeiro dia, que eu acho que é absolutamente inconstitucional e deve ser proibido, porque se nós queremos falar de inclusão, não é com testes diagnósticos que nós vamos fazer. E depois, nos casos em que há sorte, há um bom diretor de turma, ou uma boa diretora de turma, convoca os pais. E diz aos pais que os testes vão ser agora, na primeira semana de outubro, no dia tanto de geografia, no dia tanto de história, depois de matemática, depois tal. Os segundos são na primeira semana de dezembro, vão estar a dizer os dias. E depois dirá, depois nós dizemos quando vai ser no segundo período. E os pais vão para casa tranquilos, contentes, assim é que é. Temos absoluta segurança, está tudo programado. Até o dia que apareça um pai que pergunta ao doutor, mas quando é que eu sei que o meu filho nesse dia está preparado para fazer esse teste? É que não importa. O que importa é que se dê a matéria, e como a matéria está dada naquele dia, faz-se o teste, independentemente de saber se os alunos a receberam ou não. E, portanto, a organização continua por aí fora até chegar aos exames. E quando chega um bocadinho antes dos exames, vale a pena pensar, e o ranking? Estamos mal colocados, não importa preocuparmos com isto, mas estamos bem colocaditos. Com um pouco de sorte isto corre bem. E a seguir vem o ranking, que vem depois dos exames, que inclusivamente são feitos por um instituto que acha que assim é que está bem, contra os professores que acham que assim é que está mal, e no ranking algumas escolas públicas saem altamente bem classificado, porque, entretanto, adotaram um modelo da segunda circular usado em Lisboa e que aqui se chama apenas segunda circular e nas escolas dá pelo nome de explicações. Ora, eu pergunto, com este modelo, onde é que para a inclusão? Onde é que para a inclusão da universalidade e da diversidade total no interior das escolas? E é exatamente por causa desta pergunta, que traz, aliás, a justificação para eu estar aqui, que eu não olho para a mesa porque tenho receio que a moderadora me mande calar já, e vou-vos dar 3 ou 4 notas que eu julgo que seriam essenciais. Peço desculpa por fazê-lo assim apenas por tópico, mas porque me parece fundamental que nós possamos refletir sobre elas. Se é assim, e se o paradigma é a inclusão, e reparem que isto que eu estou a dizer aparentemente só tem a ver com os alunos que não estão na situação das tradicionais necessidades educativas especiais. Não. É que se nós não fixarmos aqui uma cultura, nós chegamos sempre claudicantes ao momento das crianças portadoras de deficiência. Ora, nós temos que chegar ao pé delas com uma cultura assente, por forma que ao chegarmos ao pé delas quase que não andamos por isso, porque elas próprias já estão incluídas naquilo que é a construção de uma cultura para o interior da própria escola. E então o que é que há absolutamente a rejeitar? Em primeiro lugar, a ideia de homogeneidade. A ideia de homogeneidade é a negação da inclusão universal. A ideia de homogeneidade é a negação da inclusão universal. O que nós temos é de assumir a heterogeneidade. A heterogeneidade no interior da escola, a heterogeneidade no interior de cada turma. A total heterogeneidade. Porque só a total heterogeneidade corresponde à dimensão social e humana do habitat humano do interior da própria escola.
E não se pode comparar no sentido de saber qual é melhor, se é heterogeneidade, se é homogeneidade, porque ao fazermos isso estamos a cometer um erro conceptual. Heterogeneidade neste tema que estamos a tratar é alguma coisa que releva da natureza da própria escola, a homogeneidade é apenas um método, é apenas uma forma de organização, nomeadamente para combater a natureza da própria escola. Ora, se assim é, a homogeneidade recusa-se de todo na abordagem ao modo de organização do dia-a-dia da escola. Em segundo lugar, acabar o diagnóstico quantitativo precoce, porque fazê-lo significa, e a palavra é muito vossa, conhecida, daqueles que trabalham diretamente as questões da educação especial, fazê-lo significa antecipar o estigma e legitimar o próprio estigma. Em segundo lugar, acabar com a imposição de regras comuns a todos e a cada um dos alunos, quando o que é fundamental é criar regras próprias para cada um dos alunos e fazer com que o cumprimento dessas regras, que está à medida de cada um, ele próprio se transforme num caminho para, no tempo adequado, podermos falar então de regras comuns a todos em conjunto. E ao mesmo tempo acabar com a ideia dos conhecimentos iguais, que determinam testes iguais, que determinam provas iguais na mesma época, sobre a mesma matéria, ainda que ela não interesse particularmente a muitos deles. Em compensação, importa integrar o quê? A heterogeneidade, a complexidade e a diversidade, tomá-la como um bem, como uma característica saudável da escola moderna. Por sua vez, alimentar a convivência entre diferentes ou entre diversos, para ser mais correto, e proceder a uma pedagogia das regras que faça com que cada um, ao aproximar-se dela e do valor dela, acabe por interiorizar essa dimensão e ser capaz de depois a viver em partilha com os outros. E encontrar o momento exato para incorporar as competências. Nós precisamos de olhar para a escola pública e, olhando para o primeiro ciclo e para o segundo ciclo da escola pública, perceber que esses dois ciclos devem existir essencialmente para descobrir capacidades, para desenvolver capacidades. O que é que nós temos hoje? Uma precoce obrigação de impor competências, de ensinar competências. Quantas crianças hoje não estão invadidas pelo entulho das competências que está ali a impedir capacidades de se desenvolverem e de se manifestarem? Há imensas crianças que nunca tiveram contacto com situações que lhes permitam desenvolver capacidades que nem elas são capazes de pressentir que têm. E nós, em vez de criar um espaço para que essas capacidades se desenvolvam, vamos entulhar a criança de competências que ela não é capaz de exercer, que não compreende e que em nenhuma circunstância se coadunam com o grau de capacidades que elas são capazes de manifestar, se se olhar para elas com atenção e com o desejo de provocar essa manifestação. Então precisamos, ao lado do sucesso, erguer o conceito de não insucesso. E é isso fundamental para uma ideia de escola pública, gradualmente inclusiva, e toda ela, finalmente, em termos globais, inclusiva também. Para uma escola que aposta na formação muito mais do que na avaliação, mas que ainda aí não rejeita as exigências de competência e que por isso seja capaz de estudar e de promover avaliações contínuas, sérias. Uma escola que não confunda competitividade com competição e que seja capaz, por isso, de preparando para uma sociedade bem ou mal competitiva, seja capaz de o fazer criando autonomia nas crianças e não vencedores e vencidos no tempo da própria escola. Não é com vencedores e vencidos no interior da escola que se aprende a ser vencedor fora da escola. É com solidários autónomos, capazes de, na sua autonomia, enfrentarem uma sociedade competitiva, que cada um é capaz de vencer o seu projeto de vida e ser capaz de o tornar realidade. Não é competindo, não é sobre a derrota dos companheiros de escola que alguém amanhã é bem sucedido na sociedade. E se o fosse, então seria a condição ética da própria escola que estava profundamente em causa. E por isso o que é fundamental é olhar para cada criança, tentar perceber o máximo daquilo que ela tem para dar e fazer com que a escola seja capaz de ser a profunda promotora do desenvolvimento dessa criança, enquanto criança primeiro e enquanto ser a informação depois. Para concluir, mesmo para me portar razoavelmente ao menos, dizer-vos que tudo isto pressupõe um grande compromisso com a comunidade educativa e da comunidade educativa. Uma escola assim só pode ter sucesso
se as autarquias locais, se as associações locais, se a comunidade no seu todo, juntamente com as escolas, tomar este projeto de educação de todas e de cada uma das nossas crianças como sendo um profundo e prioritário projeto de futuro. Para isso é necessário que haja cidadãos e cidadãs que em cada momento retiram da sua vida tanto e tanto tempo para se dedicarem a este tipo de problemas e promoverem sistematicamente ações que possam conduzir a uma significativa melhoria nas respostas a cada uma das questões que eu coloco. Um desses grupos é o que constitui a pró-inclusão. É por isso muito bom estar aqui e, portanto, o que eu tenho que fazer é pedir-vos desculpa pela partilha das reflexões que são as minhas inquietações e, sobretudo, agradecer-vos a oportunidade que me deram de uma vez mais conversar convosco. Muito obrigado.